Olá, você está no Café com Caju em e por quê? Nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. Pandemia provoca confusão mental. O médico especializado em neurociências, Dr. Júlio Pérez, dá algumas dicas para você não ficar maluco nesta pandemia. Ele alerta que muitos pacientes chegam aos consultórios dizendo que estão com esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão psicótica e transtorno delirante. O Dr. Júlio diz que a maioria está, desculpe aqui a redundância, com estado confusional, provocado por condições de isolamento social. O Dr. Júlio Pérez alerta que nem todos esses sintomas sejam decorrentes desta pandemia. O que está ocorrendo, segundo ele, é que o isolamento social contribuiu para que esse quadro de doença viesse à tona, aproveitando a quarentena. Ele ressalta que muitas pessoas não estavam acostumadas a viver fora da correria, tão típica nas grandes cidades, como São Paulo. A quarentena mudou esse quadro. Estas pessoas, segundo o Dr. Júlio Pérez, foram obrigadas a ficar reclusas. Essa temporária perda de liberdade provocou o que a psicologia chama de luto patológico, ou seja, a pessoa encontra dificuldade para reencontrar a sua própria identidade. Pois é, o Café com Caju em Porquê faz a seguinte análise. Nas grandes cidades, principalmente São Paulo, as pessoas estão andando em 220. É uma correria danada. É correria no trânsito. Você está parado no semáforo vermelho, o camarada está buzinando para que você saia da frente. Você toma o metrô, as pessoas sobem igual um alucinado as escadas rolantes. Chegam à porta do metrô, empurram você para entrar. Se você pega ônibus, a mesma coisa. Você está subindo, o camarada já está te pressionando atrás. É uma correria, é uma loucura, é uma loucura. As pessoas vivem correndo, correndo. Chegam em casa, a correria continua ainda, sabe? Nem dentro de casa a pessoa está sossegada, ela continua agitada. E o que este isolamento social fez? O isolamento social obrigou essa correria a dar um freio. Ou seja, o camarada foi obrigado a ficar lento. Lento, não podia sair. Teve que ficar em casa. Então, o que aconteceu? Ele começou a fazer uma autocrítica forçada. Ou seja, a olhar para dentro dele, coisa que ele não fazia antes. Ele começou a conversar com a família, coisa que ele também não fazia muito. Começou a prestar atenção nos filhos, na esposa ou no esposo, no caso da mulher. Ele começou a perceber que era preciso colaborar na limpeza doméstica, né? Colaborar com alguns consertos dentro de casa que ele sempre adiava. E aí teve muita gente que não aceitou esse quadro e correu para onde? Para o médico, dizendo que estava com transtorno, que estava maluco. Nada disso, meu amigo, nada disso. Ele estava querendo encontrar a velha identidade que ele tinha perdido. E muita gente que está nessa correria perdeu a sua identidade há muitos anos. Então a pessoa faz o que a psicologia chama da teoria da compensação. O cara descarrega tudo em cima do trabalho. Por exemplo, tem gente que não tira férias. Ele fala, para que tirar férias, meu? Porque o trabalho preenche o vazio que está dentro dele. Outros preenchem esse vazio estourando o cartão de crédito em compra, para não usar nada. O camarada compra roupa e compra de 5 ternos, usa um. As mulheres compram 5 pares de sapato, usam um. Compra 3, 4, 6 frascos de perfume, acaba usando um.
É a teoria da compensação. E a pandemia, ela exatamente mexeu nisso daí. Ela forçou as pessoas a dar uma olhadinha para dentro dela. E aí teve muitas que não aceitaram olhar para dentro dela, não aceitaram olhar para a esposa com a qual ele era casado há muitos anos. E aí o resultado, isso é uma outra matéria, estourou o número de pedidos de divórcio. Porque enquanto estava no trabalho, ficava pouco tempo longe da mulher ou do marido. O isolamento social obrigou os dois a ficarem juntos mais tempos. E aí, meu amigo, começou a vir à tona os conflitos que estavam reclusos, estavam submersos, porque os dois trabalhavam como louco, então se via um pouco. Quando começaram a se ver bastante, aí o couro começou a comer. Mas esse assunto a gente volta em outra pauta. Você está no Café com Caju em Porquê, nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. No Raio-X de Sampa, eu conto a história hoje de Roland Garros, que é nome de uma avenida em Vila Medeiros, zona norte de São Paulo. Pois é, o Roland Garros nasceu na cidade de Saint-Denis, na França, em 1888. Foi piloto da Força Aérea Francesa e foi o primeiro aviador a fazer uma travessia do mar Mediterrâneo sem nenhuma parada. Em 1912, veio a São Paulo, deu aulas de pilotagem e foi o primeiro também, ao lado do piloto paulistano Eduardo Chaves, que é nome de bairro também na Zona Norte, a fazer um voo sobre a cidade de São Paulo. Eles fizeram o seguinte voo, de São Paulo até Santos, né? São Paulo, Santos, São Paulo. O Eduardo Chaves num avião e o Roland Garros em outro. O Roland Garros, ele alistou-se voluntariamente na Força Aérea Francesa e participou da Primeira Guerra Mundial. Foi preso pelos inimigos, mas depois acabou fugindo da prisão. Ele morreu em combate em 1918, com 29 anos. Anos mais tarde, o nome Roland Garros serviu para batizar um torneio tradicional de tênis na França, onde o nosso tenista Guga fez bonito, ganhou ali, teve grandes vitórias ali, assim como a nossa Maria Esther Bueno na década de 50. Hoje você soube quem foi Roland Garros. Café com Caju em E Porquê. Volta amanhã, nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha.